Se Deus não responde às suas orações, talvez Ele tenha salvado você de algo tão grande que você nem sobreviveria. Nem toda oração é ignorada por rejeição. Nem todo silêncio de Deus é ausência de Deus. E nem toda porta fechada é derrota. Às vezes são vitórias e você não percebe. Em Isaías fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele nos criou a sua imagem e feitura. Por que é que ele vai errar com o que ele não sabe que é bom para nós? Então vamos falar aqui sobre Deus não responde você baseado na sua urgência. Ele te responde baseado na eternidade dele, porque ele conhece todas as coisas. Se Deus te desse o que você pediu, naquele momento em que você pediu, talvez hoje você nem estaria mais vivo, espiritualmente, emocionalmente ou financeiramente. O erro que a gente tem é achar que Deus tem que responder logo, que Deus tem que responder para nos agradar, que Deus tem que responder para aliviar nossas dores, ou que Deus tem que responder para acelerar o processo. Mas não é assim. Em Tiago 4,3 fala assim que pedi e não recebeis porque pedis mal. Não são pedidos muitas vezes não alinhados com o propósito e a vontade do Senhor. Muitas orações nascem de carência, de solidão e não da vontade de Deus. Outras nascem do medo e não da fé, da certeza de que Deus sempre está conosco. E outras ainda nascem da alma ferida e não de um espírito contrito e rendido ao Senhor. Deus não te responde orações que sabotam o propósito que Deus tem, o chamado que Deus tem para a sua vida. Talvez Deus não responde porque Ele já vê o seu fim. O homem vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. Em Provérbios 16:9 fala: porque o coração do homem planeja os seus caminhos, mas é o Senhor que dirige os seus passos. O silêncio de Deus é a voz mais alta da proteção de Deus na sua vida. E as orações não respondidas às vezes são livramentos invisíveis. E aqui Deus te livra do que você ainda ama. Às vezes você ama estar nas companhias erradas, fazer coisas erradas. Em Oséias 2, 6 e 7 fala assim que o Senhor cercará o caminho com espinhos para você não ter mais prazer no erro. Espinhos não são punições de Deus, são proteções para você não avançar. Por isso que a gente prende um animalzinho para ele não correr na rua, se sujar, se contaminar com doenças, ou até para outras pessoas não roubarem, né? Então, essa cerca de espinho do Senhor é para proteção divina. Deus usa essa cerca de espinhos para impedir que a gente vá por caminhos que nos destruiriam. Deus te livra também das tuas decisões emocionais erradas, porque a Bíblia fala que enganoso é o nosso coração. Em Jeremias 17:9 ele explica isso também. E Deus te livra de alianças erradas. Em 2 Coríntios 6:14 fala que não vos prendais a julgo desigual. Julgo desigual é casamento com pessoas erradas, é fazer um contrato com uma pessoa errada, e isso vai te prender a um julgo desigual, com pessoas ímpias que não andam no mesmo propósito que você. E Deus te protege disso também. Então entenda de uma vez por todas, Deus não está negando, Ele está apenas te livrando, com muito amor e interesse. Mas vamos aqui aprofundar mais esse assunto. O jejum, ele é necessário quando Deus se cala, ele é necessário para que nós nos alinhemos ao que Deus realmente quer e é melhor para nós. O jejum não é para convencer Deus, o jejum é para nos alinhar a Ele,
Joel 2,12 fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Durante o silêncio de Deus, o jejum mata a sua ansiedade. O jejum também quebra a alma que está carente, com necessidade, né, carente, afetiva, de coisas no mundo. O jejum também silencia a nossa carne. A gente às vezes quer comer muito ou quer fazer coisas erradas, e o jejum ele é justamente um freio para que a gente se alinhe espiritualmente. O jejum ele sempre restaura o nosso discernimento espiritual. Quando você jejua do jeito correto, lendo a Bíblia, orando, louvando, enquanto você está jejuando, Deus está te livrando de desejar coisas que matariam a sua vida, o seu propósito, o seu chamado. Na Bíblia a gente vê o exemplo de Jesus no deserto. Jejum precedeu a direção. E o jejum de Jesus também deu o silêncio, que depois deu a autoridade que ele precisava para o ministério. No silêncio ele passou a ouvir Deus e a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E tendo jejuado 40 dias, se Jesus jejuou antes de começar a andar, antes de começar a pregar, antes de começar o seu ministério, quem somos nós para não jejuarmos durante o silêncio de Deus? O jejum ele precede a resposta. A resposta ela não vem antes do jejum, geralmente ela vem depois do jejum. E o jejum ele vai dar respostas e estratégias divinas para vencer. Jejuai por mim, Esther 4,16. O jejum de Esther liberou livramento nacional. E Daniel também jejuou 21 dias e a resposta não veio no primeiro dia. Ela saiu no primeiro dia, mas Daniel teve que jejuar 21 dias para que a resposta chegasse. Porque houve guerra espiritual, guerra nos céus. Se Deus não respondeu às suas orações, é porque Ele está te protegendo. E se Deus não respondeu às suas orações, também é porque Ele está te livrando. E se a porta se fechou, era um abismo que estava disfarçado, tinha um abismo atrás daquela porta que ficou fechada. Em Salmos 84:11 diz assim, que o Senhor não negará bem algum aos que andam retamente. Ou seja, se for para o seu bem, Ele não vai te negar. Mas Ele conhece, Ele sabe se é para o seu bem ou não. Então eu te convido hoje a fazer um jejum com propósito. Jejum de 1, 3 ou 7 dias. O propósito é não pedir, mas é se alinhar com a vontade perfeita de Deus para a sua vida, para nossas vidas. Então, que o Senhor tire de nós o desejo que não vem dele. Então esse jejum vai ser com esse propósito de tirar de nós todo o desejo que é nosso, mas nos alinhar com o desejo que é dele para nossas vidas. Então eu proponho esse jejum a você. O céu ficou em silêncio, porque Deus estava te salvando em segredo. Fique com essa frase final, porque o céu às vezes está em silêncio, porque Jesus está te salvando em segredo. Eu termino essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.